Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar sobre um assunto que várias pessoas me passaram, que é sobre o corte de verbas que a ciência recebeu agora no começo do ano na esfera federal e nas esferas estaduais. Eu andei lendo aqui as reportagens que o Ayrton Escobar publicou no Estadão, é um repórter que eu confio bastante, e eu percebi que a situação, para variar, o governo tá falando que tá tudo sob controle, que na verdade nenhuma verba foi cortada, e os cientistas estão falando que na prática provavelmente vai haver algum tipo de corte ou pelo menos alguma incerteza. Para começar esse vídeo aqui, eu preciso recomendar que vocês vejam outros vídeos na qual eu já falei sobre esse assunto. O primeiro vídeo é Quem Paga a Ciência no Brasil, o segundo vídeo, Ciência Brasileira Faliu, e o terceiro vídeo foi o Marco Legal da Ciência, argumentando sobre o extensivo corte de verbas que já aconteceu desde o segundo mandato da Dilma, e que agora aparentemente tem e não tem continuado. Vou ter que explicar aqui o porquê que tem e não tem, né? O corte de verbas de Schrödinger, né? Pode ter acontecido ou pode não ter acontecido. Do ponto de vista federal primeiro, tá? Que fala sobre o CNPq e algumas organizações sociais que também atuam na área científica, tá? Organizações sociais são instituições privadas, possuem atividades ligadas à tecnologia e inovação para fins de pesquisa. Elas são financiadas basicamente pelo governo, apesar de elas serem privadas. Basicamente o que aconteceu, o CNPq ganhou no final do ano um empréstimo de US$ 1,5 bilhão através do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Confesso que sei pouco sobre isso, tá? Não sei direito o que faz esse BID e nem como funciona esse empréstimo. Empréstimo, para mim, é uma coisa que você pega e depois tem que devolver. Então, isto seria uma boa notícia, tá? Na verdade, US$ 1,5 bilhão, somando com todo o resto, daria até um pequeno aumento na parte de pesquisa científica federal, daria até um pequeno aumento nas verbas da parte científica federal, né, no Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, que agora está tudo junto, mas só para a parte de Ciência, Tecnologia e Inovação daria um aumento. E apesar do FINEP, né, que é um braço do Ministério, ter conseguido esse empréstimo, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a verba bruta para o CNPq diminuiu do ano passado para esse. Então, apesar de, na prática, o Ministério estar com mais dinheiro do que estava no passado, e é o primeiro aumento de verba que teve, ele, na verdade, perdeu verba, né? Que está mascarada porque ganhou esse empréstimo aí, que foi algo de surpresa, né? Que não era contado. Se não fosse esse empréstimo, na verdade, estava todo mundo ferrado mesmo. Essa área, né, da ciência tem perdido muita verba nos últimos anos, né? Como eu falei, tem sido cortado desde lá do começo do segundo governo da Dilma, até antes, né? Na verdade, até o final do primeiro governo da Dilma. Os anos áureos, né, que foi lá, sei lá, 2010, 2011, que a ciência e tecnologia teve uma verba muito maior do que estava acostumada. Só que tem um detalhe importante aqui, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela retirou os pagamentos de boa parte da verba do CNPq do Tesouro Direto. Ou seja, quando sai do Tesouro Direto, é meio que uma garantia de que a verba não vai atrasar, ou não vai ser depositada, ou que não vai ter dinheiro para pagar, que era o que eles chamavam de Fundo 100, tá? Que é o fundo que vem direto do Tesouro Direto, pelo que eu entendi aqui da reportagem. Porém, a verba que foi destinada para bolsas, principalmente, não apenas ela, mas principalmente para bolsas, pagamento de bolsas, ou seja, são os estudantes que dependem dela, não necessariamente os professores, a verba de bolsas foi cortada em 90% dessa fonte 100 e foi passada para esta fonte 900, que foi criada agora, pelo que eu entendi. 90%, tá? Esta fonte 900 vai captar o dinheiro sem origem garantida, sabe? Sem lastro, digamos assim. O que significa? A reorganização orçamentária do governo vai liberar eventualmente uma verba aqui, uma verba ali, e esse dinheiro vai vir dessas verbas. A carta de repúdio, na verdade, né, ou a carta de indignação que a Sociedade Brasileira de Ciências mandou para o governo, falava que era possível que essa verba viesse do fundo de repatriação de verba, né? Ou seja, aquelas pessoas que roubaram dinheiro brasileiro e mandaram dinheiro para o exterior e não declararam, enfim, esse dinheiro seria repatriado e seria investido para pagar a bolsa dos pesquisadores, né, dos alunos bolsistas aqui do Brasil, pelo menos do CNPq. É óbvio que eu adoraria saber que as verbas repatriadas através de sonegação ou de corrupção seriam aplicadas em ciência. Eu acho que é um fim extremamente digno para esse dinheiro, porém, a gente não tem certeza se esse dinheiro chega. A verba destinada especificamente ao CNPq, que são, na verdade, alguns bilhões
milhões, né? Na verdade, bilhões, né? 1,1 bilhão. Será que você vai garantir que essa verba de 1 bilhão aí vai ser realocada, né? Sei lá, até o final do ano para o Ministério, para passar para o CNPq, para dar para os alunos? Será que vai ter tanta repatriação assim? Será que outros ministérios vão ter tanta sobra assim de dinheiro para poder passar isso daí? Então, levantou uma dúvida, que, a meu ver, é uma dúvida bastante honesta dos pesquisadores, que estão com muita preocupação, muito medo de que os alunos fiquem sem receber bolsas. E isso é a corda estourando do lado fraco, como sempre, né? No caso dos alunos, né? Caso vocês não saibam, um aluno bolsista do CNPq, da CAPES, enfim, ou de alguma bolsa estadual, ele não pode ter nenhum outro tipo de vínculo empregatício, aquela bolsa de dedicação exclusiva, não pode nem exercer outras atividades que comprometam a sua atividade acadêmica, gastar o seu tempo com muita coisa fora daquilo que ele faz na vida acadêmica. Óbvio que existem algumas permissões, ele pode dar uma porcentagem pequena de aulas, mas ainda assim que esteja vinculado de alguma maneira àquilo ali, porém essas exceções não abarcam quase nenhuma das atividades que os alunos realmente precisam fazer, então o aluno, e quando ele está com bolsa, ele está meio que de mãos atadas, ou está, sei lá, executando contravenção, se ele resolve ganhar dinheiro de outra fonte, está ilegal, está criminoso. Então é bastante injusto que o lado fraco, né, que são os alunos, quem está lá se esfalfando, não tem nenhuma garantia, não tem concurso público, não são funcionários de nenhuma instituição, não tem nenhum direito trabalhista, não tem férias, não tem 13º, não tem porcaria nenhuma, que esses alunos é que sejam aqueles que possam sofrer mais imediatamente com um não pagamento no final do mês, tá? Um eventual não pagamento. Eu já discuti um pouco isso nos outros vídeos que eu já recomendei para vocês aqui, de acordo com o ministro Kassab. Kassab foi bem lembrado essa semana, né? Nossa, a mãe dele principalmente, por causa lá do limite da internet, né? Dos planos, que eu também já discuti no ano passado, em abril, quando isso daí foi suscitado aqui. Posso deixar um vídeo aqui linkado também, então não vou falar aqui, mas o Kassab, agora o ministério é o mesmo, né? De comunicação e de ciência e tecnologia, então sobra pro Kassab, já é uma pessoa que está se esforçando bastante para que todo mundo odeie ele. Ele respondeu dizendo que esta verba vai ser alocada, de que está fazendo todos os esforços para que as pessoas recebam esse dinheiro, para que os alunos não fiquem sem bolsa, esse dinheiro vai chegar. Pode ser, talvez, que esse dinheiro chegue mesmo, mas será que ele vai chegar no dia? Aluno paga aluguel, aluno paga conta, e na maioria das vezes você não pode chegar pro proprietário do seu apartamento e falar, olha, o CNPq atrasou meu pagamento, mas mês que vem eu pago 2 aluguéis. Sabe, nisso daí um monte de gente tá passando fome, ou tá tendo problemas, ou tá tendo dificuldades. Tem algumas pessoas que trabalham com a área de ciência, chegaram a levantar a questão de que, por exemplo, por causa daquela PEC, a 55.241 lá, que eu acabei não gravando o vídeo porque não quis me envolver nessa discussão, não tenho opinião formada sobre isso, mas eu vi alguns professores comentando, né, vou deixar aqui embaixo as reportagens que eles comentam isso, que graças a essa PEC, os investimentos em ciência iriam ser congelados no pior dos mundos, tá? Ou seja, se tivesse congelado com a verba que a ciência recebia em 2010, não teria tanto problema, porque a verba estava no auge, né, tinha bastante verba e talvez tivesse problema, mas ia demorar mais para ter. Agora que está no menor orçamento dos últimos anos, você congela os gastos por 20 anos naquele patamar. Então eu vi professores reclamando disso, não sei se esta reclamação é procedente, tá? Como falei, nesta parte não quis dar minhas opiniões, porque eu achei que eu ia falar besteira, mas tô deixando aqui a opinião de alguns professores que foram entrevistados. E esse é o cenário federal, tá? Esse é o cenário federal. Vamos agora aos cenários estaduais, que não estão muito melhores. Foi anunciado um corte de 120 milhões de reais este ano para a FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 120 milhões não é uma parcela tão grande assim de tudo que a FAPESP vai receber no ano, tá? Porque a FAPESP, as FAPs, na verdade, né, as Fundações de Amparo à Pesquisa, como eu expliquei naquele meu vídeo, o primeiro que eu recomendei, por lei elas têm o direito de pegar 1 a 2% do PIB do Estado. Então a FAPESP, como é o Estado mais rico, pega aí uma quantia bilionária e parte dessa quantia aí, sei lá, acho que tô mal de conta aqui, mas dá uns 10%, um pouquinho menos, seria, digamos assim, desviada de maneira legal, né, para outros fins que também teriam a ver com ciência, que seriam usados para dar uma melhorada nas condições extremamente sucateadas de 19 instituições de pesquisa estaduais que a gente tem aqui em São Paulo. Tá? Dessas 19 aí, por exemplo, tem o Instituto de Pesca, o Instituto Butantan, o Instituto Biológico, o Instituto Geológico, que são instituições aí que estão há muito tempo quase falindo, estão sendo sucateadas. Há anos que não há concursos para entrar novos funcionários nessas instituições, então os funcionários estão só morrendo ou se aposentando e elas estão ficando cada vez mais vazias. Deveria haver uma solução para essas instituições, eu poderia fazer um outro vídeo só falando sobre isso, mas não vem ao caso agora,
agora, porque eu acho que eu iria desviar muito do assunto daqui, tá? Mas elas precisam de verba, aí 120 milhões seria a verba alocada para esses 19 institutos. Mas eu acho que para as necessidades que esses institutos têm, é pouco dinheiro para cada um deles. Eu não vou dar aqui a minha opinião se esses 120 milhões saindo da FAPESP e dando para essas instituições de pesquisas é uma boa ou uma má ideia. Ainda mais porque, de acordo com o que eu estou vendo na reportagem aqui do Ayrton, é inconstitucional, meio que é ilegal. Você não pode dar menos de 1% do PIB do Estado para uma fundação de amparo à pesquisa, para uma FAP. A FAPERJ está numa situação pior ainda, né, no Rio de Janeiro, em que simplesmente eles estão em dívida mesmo, eles estão devendo mesmo milhões, e os bolsistas da FAPERJ alguns estão sem receber mesmo. Sem receber, tipo, quando der a gente paga, paciência, não tem mais dinheiro. Ou seja, se você arruma um emprego para poder sobreviver enquanto o seu pagamento da bolsa não vem, isso automaticamente te transforma numa pessoa fora da lei, você perde o direito àquela bolsa e eles nunca mais vão precisar te pagar e a sua pesquisa fica parada no meio do caminho. Então, quer dizer, é uma sucessão de cagadas que meio que nunca vai pesar a favor do aluno, sempre vai estourar do lado mais fraco. E é curioso porque uma das justificativas aqui em São Paulo para terem tirado esses 120 milhões é justamente que a FAPESP, ao contrário da FAPERJ, não está endividada. Ela tem uma reserva de caixa que ela deixa lá rendendo. Sobra um pouco de dinheiro, ela guarda esse dinheiro e vai rendendo, e esse dinheiro ela pode utilizar depois para auxiliar no fomento a pesquisa, né, sem depender tanto assim do repasse do governo. Eu acho isso lindo. Agora, isso não implica em retirar dinheiro, né, do que você tinha previamente. Agora, será que a FAPESP pode arcar com esses 120 milhões que vão estar para fora sem prejudicar o fluxo de caixa que ela tem? Então a situação é essa. Algumas pessoas podem dizer que não é tão ruim assim, outras podem falar até que foi uma boa ideia. Eu costumo dizer que é uma prova de que a ciência é barata. Ou seja, a gente não sabe de onde tirar dinheiro, tira da ciência. A gente não tá conseguindo pagar, tira da ciência, sabe? Não faz muita diferença, ninguém reclama por ciência, não tem passeata por ciência, não tem protesto, ninguém sabe o que o cientista faz. Daí eu já discuti naquele meu vídeo sobre a ciência faliu, que isso em parte é culpa também do sistema em que a gente está envolvido. Então o professor não faz divulgação científica, ninguém sabe o que ele faz da vida. Aí, ainda que o professor não tenha tempo de fazer divulgação, que é uma alegação honesta, e os alunos não são estimulados a fazer divulgação científica, por exemplo, isso aqui que eu faço no YouTube, por exemplo, já seria um ótimo motivo para perder uma bolsa, se fosse o caso, para os dirigentes dessas fundações acharem que eu estava quebrando, enfim, a minha exclusividade, meu contrato de exclusividade, ainda que eu não ganhasse nenhum dinheiro. E eu acho que esse tipo de coisa tem que ser revisto, esse tipo de coisa tem que ser mudado, porque isso daí não é producente para o futuro. Eu acho que a divulgação científica tem que ser estimulada para as pessoas saberem o que a ciência está fazendo, porque se você não fizer a divulgação científica, fica no imaginário popular que o cientista não faz nada, que o cientista está aí só para gastar o dinheiro público, o meu imposto para financiar essa pesquisa inútil, ou financiar o que eu nem sei que existe. Os cientistas que aparecem muitas vezes na televisão, na mídia, não sei o que, são os piores que existem no Brasil, né? São charlatães que distribuem pílulas sem comprovação, ou que vão no Jô Soares falar que aquecimento global é mentira. Uma má representação, né, da ciência no Brasil, né, dos que falam, né, e obtêm muita fama, e um certo silêncio, uma relativa ausência de reação da parte boa da academia brasileira, né? Então, infelizmente, a gente acaba vendo essas coisas acontecerem e, a meu ver, é um efeito em cascata. Retiram a grana da ciência porque a ciência é vista como algo irrelevante e tal, então é sempre o que vai acabar perdendo verba. Vamos torcer para que o Kassab esteja falando a verdade. Sendo bem honesto, eu acho que provavelmente o Kassab não sabe. Ele nunca sabe nada. Ele foi prefeito aqui de São Paulo, ele não sabe porra nenhuma. Pode ser que ele esteja falando isso daí pra tranquilizar, mas seja no final do ano, ninguém pagou e o Kassab vai falar o quê? Não pagaram, vou lutar pelos direitos. E no fim das contas não vai fazer nada, tá? Eu tenho uma certa dúvida com relação à capacidade do Kassab de ocupar esse cargo, tá? Ou da competência dele para realizar essas funções. Então pode até ser que não seja efetivamente uma coisa tão preocupante isso daqui que está aqui, mas eu acho que sim, conhecendo o Brasil como a gente conhece, temos que ficar com o pé atrás. A probabilidade disso daqui ser, na verdade, uma perda de verba mesmo para a ciência é muito grande, e principalmente uma perda para o lado mais fraco, que são os alunos. Eu tinha que comentar também aqui sobre, eu acho que tem a ver o fechamento da Fundação Zoobotânica lá no Rio Grande do Sul, que eu já tinha feito um vídeo comentando que ela ia fechar e agora aparentemente ela fechou. Mas aí isso daí abre também um outro parênteses sobre as instituições de pesquisa aqui no Brasil, então eu não vou abrir esse leque aqui agora nesse vídeo, eu abro num vídeo no futuro, se tudo der certo. Aqui fica essa reflexão, né, só para deixar vocês a par do que está acontecendo. Eu acho que é uma medida perigosa, que pode efetivamente gerar mais malefícios que benefícios, mas é aquela coisa, né? Se eu falar qualquer coisa agora aqui e depois no futuro não acontecer, vão falar que eu fiz drama. Então eu deixo aqui a minha opinião. Eu acho que isso aqui não vai prestar, não posso afirmar que não vai prestar. Eu só acho que não vai, conhecendo o Brasil. Se no futuro eu estiver errado, que bom, né? Oxalá eu realmente esteja
errado. Então eu acho que era isso aqui que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Um abraço e falou!